Louvado seja o Senhor, bendito seja o Santo Deus que tem abençoado nossas vidas. Nós faremos a leitura no Salmo 47, que nos diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Queria nesse instante orar pela sua família. Queria que você chamasse então sua família para se assentar com você, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Nós vamos orar por sua família nesse instante. Ó Deus bendito e santo, louvado seja o Senhor, que é o Rei de toda a terra, o Deus de glória, o Deus de majestade, o Deus que se assenta no trono e governa, o Deus que se assenta no trono e julga de maneira reta, o Deus que é revestido de poder. O Senhor também é misericordioso, e nós nos alegramos nisso, porque a sua misericórdia, o seu amor nos tem alcançado, tem transformado nossas vidas. Abençoa, Deus, cada família que está nos acompanhando nesse instante, que a tua mão de graça e poder chegue sobre eles, que a tua bênção e a tua paz repousem em cada lar, que o Senhor, em nome de Jesus, multiplique sobre eles os teus santos cuidados, que o Senhor os guarde do perigo e do mal, que o Senhor preserve cada família em um relacionamento de amor, vinculado no Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós ainda vamos louvar o Senhor com o cântico Os Reinos se abalam. Toda a terra reconhece o poder, a majestade do Rei do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
dar sequência aos nossos estudos no livro de Daniel. Nesta noite nós estaremos meditando em Daniel, capítulo de número 7. E nesse capítulo Daniel vai relatar os reinos do mundo e o reino de Cristo. Os reinos do mundo são passageiros, mas o reino de Cristo é eterno, firmado em misericórdia, firmado em justiça, firmado em fidelidade, um reino que jamais se abala. Por mais que o mundo se levante contra ele, por mais que hajam tormentas, o Rei de Cristo permanece para sempre. O texto bíblico nos diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos, os cabelos da cabeça, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava.
e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Amém. Queridos, esse capítulo inicia a segunda parte do livro de Daniel. A primeira parte contava as histórias, Os 6 primeiros capítulos foram utilizados para registrar algumas histórias que Daniel e os seus amigos viveram na Babilônia até a conquista da Babilônia pelo reino da Média e da Pérsia. Aqui no capítulo 7, Daniel começa a registrar o livro numa outra perspectiva. Ele começa a registrar aqui as suas visões. Os estudiosos entendem que do capítulo 7 ao capítulo 12 é a parte profética do livro de Daniel. Seria uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento, o que significa que é uma parte muito complexa, é uma parte cheia de simbolismos e precisa ser interpretada de maneira zelosa, fiel, cuidadosa, que esteja de acordo com as Escrituras. Para isso é necessário uma atenção, um cuidado. Esse capítulo 7 é necessário a gente observar e dividi-lo em 2 partes. Do versículo 1 ao versículo de número 14, Daniel está contando da sua visão. No versículo de número 15 e 16, Daniel então fica perturbado, está com o coração alarmado, está um tanto quanto apreensivo quanto ao que ele acabara de ver, mas ele não consegue compreender todas as coisas, apesar de ser um homem sábio, apesar de revelar sonhos, apesar de ser um homem em quem se achava a inteligência dos deuses, conforme se encontra no início do livro de Daniel. Neste momento, Daniel fica um tanto quanto admirado, até que ele procura informação com o anjo. No versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade. Então daí para frente começa a explicação do que Daniel havia acabado de ver. O propósito de registrar esse capítulo era para consolar o povo de Deus, era para mostrar ao povo que estava no cativeiro da Babilônia que eles já haviam passado por algum sofrimento, que alguns sofrimentos ainda viriam, eles ainda seriam escravos de outras nações, mas chegaria um tempo em que o reino de Deus seria estabelecido de maneira eterna sobre a terra. Isso nos leva a já fazer a aplicação para o povo de Deus nos dias de hoje, porque o cristão deve ter em mente que vai enfrentar ainda aqui alguns perigos, vai enfrentar perseguição, especialmente do anticristo e do seu governo sobre as nações, mas nós devemos ser consolados com a certeza de que o governo de Cristo é o governo eterno.
Os reinos deste mundo, eles vão passar. Por mais que eles sejam poderosos, por mais que eles sejam mais fortes do que o povo de Deus nos dias atuais, mas há um consolo nas Escrituras, porque o reino de Cristo é eterno e os demais reinos são passageiros. Os versículos 1 e 2 aqui registrados, eles servem para nos situar diante do que está por acontecer. Veja então, versículo de número 1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Isso aqui já é importante porque o capítulo de número 6, Daniel está na cova dos leões, e já é o Império Medo-Persa. Quer dizer então que esse capítulo de número 7, cronologicamente, tem que vir antes. Se você olha o capítulo de número 5, é a escritura na parede, e o capítulo 5 encerra com a tomada da Babilônia. Quer dizer então que o capítulo 7 tem que vir também antes do capítulo 5. E assim é. Capítulo 7 e 8 de Daniel, cronologicamente, acontecem antes do capítulo 5. Daniel ainda está na Babilônia, o rei é Belsazar, e Daniel recebe a revelação dos reinos que irão se sobressair no tempo futuro. O versículo de número 2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Duas coisas são importantes aqui. Primeiro, os 4 ventos do céu apontam para a ação e intervenção de Deus nos reinos do mundo. A intervenção de Deus na história humana são os ventos do céu, são a ação de Deus. O mar grande aqui aponta para o mar Mediterrâneo e representa simbolicamente os reinos que estavam em volta do mar. Se você olhar no restante do capítulo, nós vamos explicar esses reinos aqui, e todos eles estavam em volta do mar grande. Isso implica num mar revolto, agitado, falando da conspiração, falando da agitação da vida humana, falando da intensidade da vida humana, mas mais do que isso, isso aponta para a bestialidade humana. Por que eu uso essa expressão? Porque na visão de Daniel, ele vê 4 animais, 4 bestas feras, e é assim que os homens se comportam quando eles se enchem de ganância, se enchem de poder, quando eles querem demonstrar a sua glória, o seu poder, eles matam uns aos outros, e eles fazem isso para que sejam ainda mais poderosos. Isso é algo bestial, isso é animalesco, e é isso que Daniel está registrando aqui. Deus é quem pode levantar reinos, Deus é quem abate reinos, Deus é quem agita as nações, Deus é quem faz com que as coisas aconteçam. Agora sim, eu quero destacar neste capítulo 4 coisas que Daniel vê, 4 visões de Daniel numa mesma noite, 4 visões estarrecedoras, algumas que trazem consolo, outras que trazem espanto, 2 espantosas e 2 consoladoras. Vejamos aqui então. Primeiro, do versículo 3 ao versículo de número 7, juntando com o versículo 17, Daniel está falando aqui da visão dos 4 animais. O texto diz assim no versículo 3: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 grandes, diferentes, subiam do mar. Eles não subiam ao mesmo tempo, mas um após o outro. Levantou-se o primeiro, depois levantou-se o segundo, e o terceiro, e o quarto. Esse capítulo 7, ele faz um paralelo com Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem o seu sonho, e no seu sonho ele vê uma grande estátua com cabeça de ouro. Ele então vai narrar os peitos, ele vai narrar o quadril, e ele vai narrar então os pés. Ele fala da cabeça de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze e os pés de ferro misturado com barro. A visão e o significado é a mesma coisa aqui. Embora lá seja descrito uma estátua, aqui são 4 animais. Esse mesmo paralelo você encontra em Apocalipse capítulo 13. Porém,
lá, ao invés de serem 4 animais, é um animal com 4 cabeças, com 4 faces diferentes, com a mesma representatividade. E assim, eu quero seguir aqui falando um pouco sobre esses animais. Esses 4 animais que sobem de maneira sucessiva representam os impérios, são diferentes uns dos outros. O versículo de número 17 diz: esses 4 animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Vejamos um por um aqui, de maneira um pouco mais rápida, por causa do nosso tempo. Versículo de número 4 fala do leão que tinha asas de águia. Enquanto Daniel olhava, foi arrancada as asas. Esse leão fica então debilitado, depois ele é posto de pé, ele fica como homem, e lhe foi dada mente de homem. Esse animal fala de maneira muito clara de Nabucodonosor. O leão com asas de águia fala do seu poder, fala da sua glória. O leão é o rei dos animais, a ave, a águia é a rainha das aves. E aqui o que Daniel está registrando Nabucodonosor era poderoso, mas se envaideceu. E ao se envaidecer, se encher de orgulho, Deus o quebranta, Deus o faz passar como animal. E até que ele então olha para o céu e reconhece que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quando ele faz isso, lhe é dada então a mente de homem, quer dizer, volta-lhe o juízo. E Deus transforma a vida daquele rei. O Império Babilônico cai, conforme nós vimos no capítulo de número 5. Então ele tem uma nova visão. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Esse urso representa o Império Medo-Persa, que nas suas 3 frentes de batalha derrotou os 3 inimigos, a Lídia, o Egito e a Babilônia. Esses 3 inimigos compunham a força do Império Babilônico. Então o Império Medo-Persa derrota esses 3, eles são as 3 costelas, e ele então governa de maneira soberana por muito tempo. Após estes, versículo 6 registra o terceiro animal, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Fala-se aqui da agilidade em se movimentar, fala-se da velocidade, fala-se aqui do alcance amplo. Esse versículo 6, esse 4º animal, o leopardo com asas, ele representa o Império Grego-Macedônio, o império estabelecido por Alexandre o Grande, que em 10 anos conquista tudo o que se é possível de conquistar, e ele então governa sobre todo o mundo conhecido dos seus dias, em 10 anos. Por que ele consegue tão rapidamente? O versículo de número 6, na parte final, diz a razão: e foi-lhe dado domínio. Ele não fez isso com sua própria força, com sua capacidade, mas ele conseguiu porque lhe foi dado esse domínio. Versículo de número 7 fala do 4º e último animal. E esse último animal, não há uma figura no reino animal ao qual Daniel pudesse compará-lo. Então ele descreve simplesmente como algo terrível, como algo espantoso, sobremodo forte, grandes dentes, garras, um animal violento, truculento, pior do que o leão, pior do que um urso, pior do que um leopardo com asas, um animal extremamente violento, que só tinha o propósito de dominar, estraçalhar, destruir. Isso aponta para o Império Romano, que lá na visão do capítulo de número 2 é descrito como os pés de ferro da estátua. O ferro, que é um material muito mais duro do que o bronze, do que a prata, do que o ouro, mas assim como ele é mais duro, ele também é menos glorioso. Fala-se muito mais da violência, da imoralidade, da truculência do Império Romano do que da glória, por exemplo, do Império Grego ou da glória do Império Medo-Persa e Babilônico. O que isso mostra para nós é que na sequência, o que Daniel está vendo é: o Império Babilônico vai cair,
vai se levantar o Medo-Persa, ele vai cair. Vai se levantar o Império Grego, ele vai cair. Vai se levantar um quarto império, e por fim vai cair também, o Império Romano. Bem, tendo visto essas características desses animais, eu quero passar para a segunda visão de Daniel. O versículo de número 8 fala-se da visão do anticristo. O versículo diz assim: estando eu a observar os chifres, os 10 chifres do quarto animal, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Bem, Daniel não se prende a descrever aqui, porque é uma linguagem simbólica. Ele então não fala de nomes, mas ele traz aqui com clareza a ideia de um chifre que se levanta depois dos 10 chifres do reino, do império anterior, e após eles então se levanta com grande força, com uma truculência ainda maior, com a violência ainda maior, e ele tem objetivos muito específicos. Ele procede do quarto animal, mas ele é mais forte do que os demais que estão com ele. O versículo de número 10, aliás, o número 10 aqui dos chifres é um número bastante apocalíptico. Você vai encontrá-lo no livro de Apocalipse muitas vezes. Ele é um número muito simbólico, ele tem a ideia de algo completo, ele tem a ideia de algo pleno. E esse pequeno chifre que surge depois, ele está dizendo: olha, haverá um momento específico da história em que uma pessoa vai se levantar, e essa pessoa irá então agir com muito mais crueldade. Eu quero destacar aqui, conforme o texto, a fala das ações. O texto diz que esse chifre fala com insolência, ele blasfema diante de Deus, ele fala contra Deus, de maneira aberta, de maneira direta, ele abre a boca para blasfemar contra Deus. Veja os versículos número 23 a 25, diz assim: então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, ódio contra Deus, cuidará de mudar as leis, o tempo, as épocas. Diz aqui que ele magoará os santos do Altíssimo. Ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai perseguir de maneira direta a igreja, o povo de Deus, e vai instituir a desordem e a anarquia. Versículo 25, quando diz que ele vai mudar as leis, isso mostra que ele vai instituir a anarquia, a revolta, a rebelião. Bom, aqui é uma revelação ainda muito inicial, e a Bíblia é progressiva. Quando você avança na sua leitura das Escrituras, você vai encontrar então descrições mais precisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo chama esse pequeno chifre aqui de homem da iniquidade, iníquo, filho da perdição. O Senhor Jesus chama este pequeno chifre aqui de abominável da desolação. O apóstolo João chama esse pequeno chifre aqui de mentiroso, anticristo, besta. O que cabe-nos a este capítulo, nesse estudo dessa noite, é entender que Daniel está tendo uma visão de que chegaria um tempo em que a perseguição contra o povo de Deus seria ainda mais intensa do que aquilo que ele estava vivendo nos dias dele. Tipo assim, está ruim, aperte o cinto que vai piorar. Você acha que do jeito que está não está legal? Se prepare que vai ficar pior. Isso já nos mostra, queridos, que nós temos que tirar do nosso coração a ideia de que as pessoas podem melhorar o país, melhorar o mundo.
As pessoas podem melhorar a nação, as pessoas podem melhorar o governo. Não podem e não vão porque não querem, não vão porque os seus corações são maus, são cruéis. Então tudo o que lhes é possível fazer é perseguir de maneira cada vez mais intensa o povo de Deus. A visão de Daniel aponta da seguinte forma: eles estão passando maus bocados no Império da Babilônia, ficaria ainda pior nos impérios futuros. De modo que no Império Romano, quando chegasse e fosse estabelecido o Império Romano, haveria uma perseguição ainda mais intensa contra os santos, contra o povo de Deus, o que de fato aconteceu. A igreja foi severamente perseguida, o povo judeu, e então os cristãos, agora recém-convertidos ao cristianismo, foram intensamente perseguidos, mortos em fogueira, mortos em batalha, servindo como tocha no alto de postos em praça pública, jogados na arena para lutarem contra leões. Alguns, segundo a história, foram colocados dentro de bois de bronze, foram assados. Outros foram queimados vivos. Uma perseguição intensa. É disso que Daniel está falando aqui nesse momento. Mas quando você lê capítulos como este do Antigo Testamento, que vão falar do reino de Cristo, você precisa ter na sua mente uma perspectiva, e Anthony Huckman é bastante esclarecedor em relação a isso, porque os capítulos do Antigo Testamento que apontam sobre a chegada do reino, muitas vezes eles mesclam entre o momento do nascimento de Cristo e o momento da segunda vinda de Cristo, mas eles não deixam isso de maneira explícita, clara, para você ler então e entender, olha, aqui está falando do primeiro momento, aqui está falando do segundo momento. Nada disso. Ele simplesmente diz que haverá um tempo. Então, na nossa sequência desse texto, nós percebemos, haverá esse tempo em que o império iria se levantar, o que de fato já aconteceu, né? Já aconteceu, mas isso não significa que hoje não há perseguição contra os servos de Deus, contra os cristãos. Quero agora destacar a terceira visão de Daniel, a visão do trono. O versículo de número 9 a 12 registram a visão que Daniel tem do trono e do ancião de dias assentado no trono. Os versos dizem assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e as suas rodas um fogo ardente. Vamos parar aqui. A descrição de Daniel aqui é a descrição de Deus, o Pai, assentado no trono. E aqui ele é apontado como um ancião de dias. Ou seja, na visão de Daniel, Daniel está relatando: eu vi um homem muito velho, um homem experimentado, um homem experiente, um homem vivido. Ele poderia dizer de maneira direta: eu vi o Eterno assentado no trono. Mas é uma linguagem figurada, é uma linguagem apocalíptica. Então ele diz: um ancião de dias. Ele fala da veste branca para falar da santidade, para falar da justiça, para falar da pureza de Deus, para falar da majestade de Deus. Ele diz que no seu trono haviam chamas de fogo e as rodas eram fogo ardente. Que rodas eram essas? Ora, a roda do trono. O trono de maneira circular. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, você vê que em Apocalipse cada uma dessas esferas tinha uma cor e era exemplificada através de pedras preciosas diferentes. Aqui Daniel está dizendo: cada um dessas, cada degrau desse trono, as rodas desse trono eram como fogo. Isso aponta para a justiça, o juízo de Deus, a prontidão de Deus em aplicar o seu juízo contra aquele que se levanta para guerrear contra o seu povo. Segue então o texto, dizendo assim: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Fala dos anjos. E quando você lê Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, você vê
os milhares e milhares que estão diante do trono, servindo ao Senhor em todo o tempo. Até que João então veio, assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Isso mostra que Deus julga de maneira justa. Ele não julga porque ele ouviu dizer, ele não julga porque alguém trouxe informações, ele julga baseado no que está registrado no livro. Você lê já na parte final de Apocalipse, você encontra o juízo final acontecendo a partir do que está registrado nos livros. Tudo o que se faz, tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos em toda a história da humanidade tem sido cuidadosamente registrado nos livros. Deus julga baseado nos atos ali registrados. Deus julga baseado nas falas. Deus julga baseado nos pensamentos, as motivações dos nossos corações. É isso que nos é dito aqui: se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Aquele que acusava, aquele que falava blasfêmias contra Deus, aquele que insultava Deus e também falava e perseguia o povo de Deus. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Algo muito importante nós precisamos ver aí no versículo 11 e 12. O último reino, de maneira mais específica, o pequeno chifre que se levanta e fala blasfêmia, ele é julgado de maneira direta e imediata, e a condenação é imediata. Mas quanto aos outros animais, embora também tenham sido julgados, embora também tenham sido achados em falta, embora Deus tenha tirado o domínio, quer dizer, Deus faz o império cair, contudo, foi-lhes dado prolongação de vida, quer dizer, não se baniu o nome deles da história, foi dado ainda prolongação de vida. Quando nós olhamos os versículos de número 25 e 26, nós vemos que o Altíssimo tira o domínio daquele que se levanta contra o seu povo, aquele que se levanta como sendo o anticristo, aquele que tenta impedir o avanço e a propagação do Evangelho. Diz assim o texto: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim, porque só o Rei de Deus é eterno, porque só o Rei de Cristo é eterno. O Rei de Cristo é que não tem fim. Os reinos do mundo vão passar, os reis dos homens vão cair, as conspirações do homem vai sempre dar errado, vai sempre acabar em nada. Deus sempre se levanta e de maneira justa condena o ímpio, condena o pecador, condena aquele que se levanta contra a sua palavra e faz permanecer o seu reino eterno. A última das visões que eu quero destacar é a visão do reino de Cristo. Veja que Daniel registra a visão dos animais, depois Daniel registra a visão do anticristo como o pequeno chifre que fala blasfêmias, depois Daniel registra a visão do trono, e por fim agora a visão do reino de Cristo, os versículos 13 e 14, e depois o versículo 18 nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O versículo 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Queridos, tendo então já observado que às vezes os profetas do Antigo Testamento falam do reino de Cristo como algo que iria se estabelecer na primeira vinda e algo que estaria sendo consumado somente na segunda vinda, nem sempre eles deixam isso muito claro.
aqui nos é dito, pela sequência dos reinos, do momento da primeira vida de Cristo. Deus então começa a lhe entregar o domínio. Anthony Huckman fala da tensão já bastante conhecida na igreja reformada entre o reino já e o reino ainda não. Quer dizer, Cristo já reina hoje, mas não de maneira total e plena. Quer dizer, você já é salvo hoje, mas você ainda não está livre de todas as consequências do pecado. Você ainda sofre algumas mazelas do pecado. O reino de Cristo já está estabelecido na terra, mas haverá um tempo em que ele será estabelecido de maneira plena e perpétua, em que todos os governos o reconhecerão como Senhor, e tudo será feito exclusivamente para a sua glória, com o coração alegre. A plenitude do reino acontecerá somente na segunda vinda, após o juízo final. Mas o início do reino já começou, desde a primeira vinda. O que nos é ensinado aqui, de maneira mais específica e direta, é que o reino de Cristo tem um domínio eterno. O seu reino não passará. Quer dizer, desde o momento em que ele foi estabelecido, ele vai tomando cada vez proporções maiores, até chegar nos 4 cantos da terra, até controlar todas as coisas. O reino de Cristo vai crescendo. O próprio Senhor Jesus fala que o seu reino é como uma semente. Ele fala desse reino como algo que vai crescendo e tomando conta de todas as coisas ao redor, porque o seu reino é eterno. Cristo é o conquistador vitorioso, irresistível, mas não por força e maldade. Ao contrário, é o conquistador através do amor, é o conquistador através da misericórdia. O reino de Cristo é aquela pedra lavrada não por mãos, lá do capítulo de número 2, que derruba os reinos dos homens, que destrói o reino do mundo e que por fim se estabelece eternamente. O versículo de número 18, bem como o versículo 27, registra então que aos santos lhes é dado também esse reino. Diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Nos é dito que o povo de Cristo reinará com ele, mas é importante observar, a igreja não lutou pelo reino. A igreja, em momento algum da história, entrou no combate. Ela não estabeleceu o reino. Quem fez isso foi Jesus, e o fez sozinho. Todo o mérito é dele. A igreja recebe o reino. O reino é dado à igreja. Nós devemos então ser gratos a Deus por nos deixar possuir esse reino, por nos permitir fazer parte desse reino eterno, bendito e glorioso. Eu quero encerrar a nossa meditação com algumas aplicações. Primeira delas, as revelações registradas aqui por Daniel trouxeram a Daniel muita perturbação. Versículo de número 15 diz que o espírito dele ficou alarmado. O versículo de número 28 diz que os pensamentos ficaram perturbados, o rosto empalidecido, e ele guardava essas coisas no coração, porque apesar de ser zeloso, fiel, um homem de oração, ele se depara com algo extremamente grandioso que traz perturbação, como quem diz: rapaz, o negócio vai ficar feio daqui para frente. Nós não deveríamos ter essa mesma perturbação? Será que não convém a igreja parar para pensar que, embora Cristo já seja o nosso rei, as coisas que são reveladas a nós na palavra a respeito do futuro, tanto que vai acontecer à igreja com perseguição, será que isso não deveria nos levar a ficar também perplexos, perturbados, alarmados, sensíveis e dispostos a orar? Capítulo de número 12 de Apocalipse narra o momento do grande embate de Cristo contra Satanás, e então Satanás é expulso do céu, e o texto registra que houve uma grande festa no céu porque foi expulso Satanás, mas ao mesmo tempo o texto diz assim: ai
de ti, ó terra, ai da terra, porque Satanás foi lançado com grande cólera. Quer dizer, aqui no céu, agora é festa, Satanás não perturba mais, ele não vai mais acusar, ele não tem mais oportunidades, mas ai da terra, porque Satanás está furioso, muito mais encolerizado do que antes estava. Isso deve nos levar a orar, queridos, orar pela nossa vida, orar pela nossa família, orar pela conversão dos nossos filhos, orar pela conversão dos nossos parentes, orar para que Deus nos preserve de tamanha investida de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas casas, orar para que Deus preserve a sua igreja, o seu povo. O fato de Satanás ser o inimigo derrotado não significa que ele é um inimigo aniquilado, destruído por completo. Ele ainda tem causado muito dano aos homens, ele tem causado muitas destruições nas famílias. Quantas pessoas viciadas, quantas pessoas que são dependentes químicas, quantas pessoas que têm uma boca que profere insolências contra Deus e contra os seus familiares. Nós devemos então orar para que Deus nos livre disso. E por último, nós precisamos olhar para um capítulo como esse, que narra as tensões na história entre os governos do mundo e o reino de Deus, e entender que por mais que o mundo se convulsione e tente atacar o reino de Deus e os seus santos, e por mais que alguns cristãos sejam assassinados, o reino de Cristo sempre vai ser vencedor. O reino de Cristo vai prevalecer em todo o tempo. O reino de Cristo é um reino eterno. O reino de Cristo não terá fim, e ele reina com graça e poder. Ele reina com misericórdia, ele reina com amor, mas ele reina com justiça. E nosso coração precisa estar, então, aquietado, tranquilizado diante desse Deus que nos traz revelação, dizendo que o seu reino é eterno. Que você seja consolado por essas palavras e que você possa sempre buscar o reino de Cristo sobre sua vida, sobre sua família, e satisfazer a vontade daquele que te chamou, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar e depois estaremos cantando mais um cântico para encerrar a nossa meditação dessa noite. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus porque neste livro temos aprendido lições preciosas para a nossa vida, para esta igreja, e o Senhor tem consolado nosso coração e também nos alertado, ao nos fazer perceber que as coisas não tendem a melhorar. Mas um dia sim, um dia no final, haverá então reino completamente estabelecido, e então desfrutaremos de paz. Que o Senhor, ó Deus, seja bendito em nossas vidas em todo o tempo, que o seu nome seja glorificado em todo o tempo, e que todas as nações se prostrem diante de ti e te adorem por todo o tempo, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. E com esse hino nós estaremos encerrando nosso devocional. Que Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe seus filhos, que Deus te dê saúde, que Ele te preserve das aflições e desse tempo de calamidade. Grandes são as obras do Senhor, o Rei das nações. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificar teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificar teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome
Louvando o nome de Deus, o Deus que é santo e reina sobre todas as